Comunicando, missionária Milka Tavares. Rádio Tamandaré, 11h08. Chegou aquela hora aguardada por muitos irmãos, aquela hora de necessidade que temos da palavra de Deus para alimento. E aqui na Rádio Tamandaré é assim, é oração, louvor, pedido de oração e palavra, porque é com isso que nós vamos conseguir chegar, é com a palavra que vamos conseguir chegar lá na glória. Coloca lá aquele BG abençoado da palavra de Deus, da reflexão, porque nós vamos já entrar nessa hora com esta mensagem que está em Atos 9, versículo 5. Você que está em casa, que quiser acompanhar, que pode abrir a Bíblia, é Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 5. Você pode estar lendo aí comigo, e você que não pode ler, a gente lê, para que você entenda a palavra de Deus devidamente como deve ser, né? Então vamos lá. Atos capítulo 9, versículo 5. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam, emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Aleluia. Essa passagem nos fala, irmãos, de algo muito importante, que é a conversão de Saulo de Tarso, que mais tarde virá a ser conhecido como apóstolo Paulo, a caminho de Damasco. A Bíblia diz que Saulo era um perseguidor, ele era um fariseu fervoroso, que respirava ameaças. Aleluia. Coloca aí abençoado o BG da reflexão. Amém? Ele era um fariseu fervoroso que respirava ameaças de morte contra os seguidores de Jesus, que eram chamados de o caminho. A missão, ele obteve cartas como, na missão dele, como sumo sacerdote, autorizando a prender quaisquer discípulos que encontrassem em Damasco. Eles levavam aqueles discípulos para Jerusalém, e ele acreditava sinceramente que estava fazendo a vontade de Deus ao perseguir a igreja, embora ele estivesse equivocado. Porque a Bíblia vai nos mostrar que Gamaliel, o seu instrutor, Gamaliel preparava aqueles homens dentro do sinédrio. E Saulo, naquela época, tinha por volta de 12 para 13 anos. E assistia quando Estevão, o primeiro mártir na Bíblia, foi apedrejado porque pregava, falava do amor de Jesus. Aquele encontro com Cristo que aconteceu com Saulo de Tarso foi uma intervenção divina, né? Ali perto de Damasco, uma luz intensa no céu, mais forte que o sol, resplandeceu subitamente sobre Saulo, fazendo-o cair do cavalo, derrubou ele no chão. E a voz que ele ouviu, uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo perguntou: quem és, Senhor? E a voz respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ora, talvez você venha dizer assim: mas essa luz que ele viu, esta voz que ele ouviu, alguém mais a percebeu? Não. A Bíblia relata que os seus companheiros de viagem pararam emudecido, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. A voz era perceptível. A luz
foi tão perceptível que deixou Saulo cego. Mas ninguém via ele. E ele dizia: eu sou Jesus, a quem tu persegues? E aquela cegueira que aconteceu subitamente na vida de Saulo, os homens que acompanharam ouviram ali o som, mas não entenderam as palavras, e viram uma luz. Saulo, quando levantou-se do chão, ele estava cego, guiando pela sua mão. Ele entrou em Damasco e lá permaneceu por 3 dias sem ver, comer ou beber, em profunda reflexão e oração. É interessante que a Bíblia vai nos mostrar, nós vamos estudando e vamos vendo, que nessa situação que aconteceu com Saulo, o perseguidor, que agora estava em outra fase, alguém recebe uma missão difícil de ir atrás desta determinada pessoa que perseguia os cristãos e o levava para lá para ser, dentro do sinédrio, julgado. Alguém recebe uma missão. Ananias recebe a missão de Deus para ir buscar aquele homem, curar aquele homem. Ananias era para ele ir buscar, encontrar Saulo, restaurar a sua visão, mas por ele ter a sua fama de perseguidor da igreja, houve aquele medo imediato desta missão no coração, no pensamento e no lado humano de Ananias. Então o Senhor ordenou a Ananias, capítulo 9, versículo 11, dizendo: dispõe-te, vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas procuras por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Mas você vai ver a reação de Ananias agora. E viu um homem entrar, chamado Ananias, impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito a teus santos em Jerusalém. E para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocassem o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Ora, o homem vê o nosso passado. Ananias atentou para o que estava à sua vista. Ananias atentou para o histórico de Saulo. Porque vamos entender que realmente ele era um perseguidor do povo que pregava, que falava do nome do Senhor. Mas isso foi um aprendizado que ele teve. Foi um ensinamento que ele teve. Mas quando o Senhor teve aquele encontro com ele, Jesus falava com ele. Ele foi um vaso escolhido, era impuro, mas por causa do seu quebrantamento, o que estava vazio ficou cheio, o que estava sujo foi purificado. Ele foi cheio do Espírito Santo, foi escolhido, aleluia. Mas ele estaria frágil. E a Bíblia diz: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer por meu nome. Jesus já estava dizendo para Paulo, futuro apóstolo, mas ainda Saulo de Tarso, como seria dali por diante. Quando Ananias entrou, colocou as mãos sobre este homem, sobre Saulo, e disse: o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a tua vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caiu dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado.
Interessante que as coisas com Jesus, as coisas com Deus, as escolhas dele, como ele manda, como ele faz, tem a ver com algo sempre grandioso. Porque a Bíblia mostra uma cegueira e um jejum. A cegueira foi porque ele estava perseguindo a Jesus. E a forma que Jesus se apresentou a este homem poderoso foi de uma forma tal que ele ficou sem visão por 3 dias. E com isso ficou em jejum. Estava ali em consagração, em oração, em reflexão. E Ananias, quando foi cumprir aquele propósito de Deus, o Senhor, no entanto, garantiu a Ananias que Saulo era instrumento escolhido para levar o evangelho aos gentios, reis e povo de Israel, e que sofreria por amor ao nome de Jesus. O perseguidor agora vai ser perseguido, ele vai ser curado, vai ser batizado com o Espírito Santo, cai dos seus olhos uma escama, recupera a visão, volta a comer, recupera as suas forças. Mas alguém talvez está ouvindo isso agora e está dizendo: quem é o meu próprio Deus é o meu dinheiro, eu sou o meu próprio Deus, eu não preciso de ninguém. Saulo era um homem altivo, mas achava estar agindo dentro da própria lei, achava estar fazendo o correto, achava estar fazendo a vontade de Deus. No entanto, estava fazendo para o próprio ego de Gamaliel algo que Deus não se agradava. E por isso o próprio Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. E tem esse encontro com esse vaso escolhido. E a palavra diz que o Senhor falou para Ananias, ele está orando. Saulo já não havia orado muitas vezes como fariseu. Foram as orações que não chegaram a Deus, mas agora sendo afligido profundamente pelo pecado, clamou a Deus e o Senhor lhe ouviu. E Ananias esteve lá para mostrar a ele o caminho da salvação. A primeira oração de Paulo ali, de Saulo, né, que depois se torna apóstolo Paulo, foi verdadeira. Provavelmente foi parecida com a do publicano, né? Lucas capítulo 18, versículo 13. Orações que procedem, que vêm da verdadeira necessidade. É uma oração basicamente de desespero, uma oração de necessidade profunda. Mas a oração de Paulo foi conforme a vontade de Deus. Que farei, Senhor? Ele perguntou. Somente pela vontade de Deus. Provocou a admiração dos outros. Para Ananias era incompreensível que um perseguidor como Paulo estivesse ali de repente orando. Muitos se admiraram. Um antigo blasfemador agora ora? Sim. A transformação vai vir assim, irmãos. Para alguém aí do teu lar que hoje dá trabalho, que está bebendo no meio da rua, trazendo escândalo, que está fumando, que está fazendo coisa que Deus não se agrada, está se prostituindo, talvez traindo a esposa ou o esposo nas redes sociais. Mas vai haver encontro. Porque teve um encontro com Jesus no caminho e teve um encontro com Ananias e Paulo. E Saulo, né? Que era Saulo de Tarso, que veio se tornar Paulo. Vai haver encontro com a tua parentela. Não sei se vai ser uma cegueira passageira. Não sei se vai ser uma cegueira contínua. Não sei se alguém não crê, se Deus vai tocar em alguma coisa, mas eu sei que vai ter encontro. Às vezes alguém diz assim: missionário Milka, o senhor só prega mensagem dura. Irmão, eu estou pregando o que está na palavra. Porque a Bíblia diz que o encontro dele com Jesus aconteceu e neste acontecimento vem logo a perca de visão. Fica uma escama nos seus olhos que faz com que ele ande tateando, colocando as mãos nas coisas. Mas essa conversão de Saulo demonstra que Deus
pôde intervir soberanamente na vida dele e na vida de qualquer pessoa. Independente da sua oposição anterior a Deus, independente dele não crer, independente dele ser o maior perseguidor do evangelho, atendendo a voz humana do seu Senhor da terra, do seu instrutor, do seu professor, do seu líder, que dentro do Sinédrio lhe ensinou a ter essa frieza, observando com 12 anos a morte de um homem apedrejado e não esboça nenhuma reação. Mas aí vem uma transformação radical. Saulo passa de perseguidor, feroz, um seguidor devoto. Posteriormente vem se tornar um dos maiores apóstolos, um missionário da história cristã, mostrando o poder transformador do evangelho. Talvez alguém diga, né, irmã Cê? Você está dizendo que palavra forte. Talvez alguém diga, presbítero Diego, irmã Beth, talvez alguém diga, mas o homem, o coração dele é duro. Mas o meu marido só a misericórdia. Meu filho, só Jesus na causa. Mas é Jesus mesmo. Foi ele que passou, entrou no caminho de Saulo, derrubou ele do cavalo, que mostra um sinônimo de exaltação, botou ele na terra, sem visão. Porque um cego naquela época não teria honra nenhuma. Era afastado da cidade, dos palácios, das festas, dos banquetes. Mas Deus fez uma transformação radical na vida dele, através da graça e da misericórdia. A história de Saulo serve de modelo para ensinar para nós que qualquer seja a situação que alguém se encontra, perseguidor, feroz, aquele que talvez é devoto de uma certa religião, que diz, nasci assim, vou morrer assim, mas essa pessoa pode ser alcançada pela graça de Cristo e encontrar salvação. Tem uma importância ali da igreja local. Jesus usou um discípulo local, Ananias, para restaurar Saulo, integrá-lo à comunidade de fé, mostrando o crucial papel do corpo de Cristo. Às vezes, alguém da igreja a gente não valoriza, mas muitas vezes, em muitas histórias, o diácono, o auxiliar, aquele porteiro vai estar numa história de fé. Às vezes, alguém que não é valorizado, uma secretária, uma vice-dirigente. Eu vi uma certa igreja que tem a vice, da vice, da vice e a vice. 5 vice. Misericórdia. Eu disse só por causa do título, irmão. Não é melhor dizer a dirigente e mais 4 companheiras? Não precisa. Por causa do título. Não vai deixar de trabalhar porque não é vice, né? E aquilo eu disse, meu Jesus, para que esse título? Se Deus nos usa pela misericórdia, irmãos. O título, na verdade, às vezes Deus propõe ou coloca em nossa vida para estudarmos, para termos uma carteira, para termos um compromisso, para a gente aprender sobre servir, para a gente aprender sobre ser subordinado, para a gente aprender a atender ordens, para a gente aprender que há uma ordem e decência na casa do Senhor, que a gente precisa se acostumar, porque tem mulher que não obedece o marido, nem a mãe, nem o pai, não vai obedecer uma dirigente, um pastor da igreja. Tem um filho que não obedece os seus pais, como é que vai obedecer a liderança da igreja? Tem um esposo que ele é altivo com a esposa, como é que ele vai ser uma bênção no ministério? Deus está falando com alguém em casa, viu? Alguém que está trabalhando no Uber. O carro de aplicativo é tu mesmo, varão. Não adianta se sentir o grandioso, o boçal. Eu sou pastor, minha mulher não é nada. Ela tem que me obedecer em casa e na rua. Irmãos, Jesus nos ensina. Aleluia. Jesus nos ensina a servir, a cuidar, a estar junto. Aleluia. Deus vai entrar em lares, vai consertar esposos que estão usando sua esposa de a bel prazer, fazendo o que quer, agindo como quer. O teu leito não pode estar maculado.
A tua casa não pode ser um desespero para tua esposa. A tua intimidade não pode ser um momento de deserto da tua esposa. Deus está falando com alguém em casa. Eu atendi um irmão aqui ontem e ele disse coisas horríveis sobre a esposa. Gravou uns áudios que eu até apaguei, porque faz até vergonha de ficar aqui registrado como ele falou da mulher. Falando que ela tem a obrigação de estar com ele sempre que ele a procurar. Tem a obrigação de realizá-lo, porque o corpo dela é dele. A Bíblia diz que tem que haver um consenso, uma conversa, algo combinado. Não é assim não, irmão. Eu vou baseado pela palavra. O homem vê o teu passado, mas o Senhor vê o teu futuro. Você pode até ser um vaso escolhido, mas vai ter que aprender a sair da sua soberba, a descer do cavalo. Vai ter que aprender a passar pela cegueira momentânea. Vai ter que entender que você está perseguindo alguém que serve a Jesus seriamente. A mulher só quer estar na igreja. Ela não quer ser mulher não, ela só quer estar na igreja. Sangue de Jesus tem poder, irmão. Eu não sei se todas as irmãs vão entender o que eu vou dizer agora, mas eu, quando estou em sacrifício, em oração, minha carne não faz efeito nenhum. Não existe aqueles desejos exacerbados. Não quero dizer com isso que não há intimidade entre o casal, tem que ter. Mas quando a gente está em consagração, buscando, jejuando, indo para os cultos, para as ceias, a carne ela fica mortificada, ela morre. Não é a mesma coisa de quando a gente está no mundo, que é uma agonia, até sair da rotina normal, passa por ambientes que não deve. Deus está falando com alguém, irmãos, porque tem mulheres que estão em casa e estão sendo escravas do seu marido. Ah, por causa do evangelho. Ah, porque eu me casei, vou morrer com esse homem. Ah, porque Jesus sabe de todas as coisas, ele está vendo, ele vai fazer. Presta atenção, irmã. Presta atenção, ovelha. Tem coisas que não tem nada a ver com Deus, não. É você que precisa entender o seu valor, se amar primeiro. Viu? A Bíblia diz que vós, maridos, amai as vossas esposas como Cristo ama a igreja. Será que ele está amando você como ama a igreja? Esse endemoniado? Eu tenho que falar, irmão. Muita gente fica ouvindo eu pregar e diz, a senhora tem uma pregação muito dura. Mas eu tenho que falar que um camarada que tem intimidade com a sua esposa, obrigatoriamente, ele é um endemoniado, irmão. E pela lei, isso é um estupro. A mulher não vai ter prazer nunca. Eu tenho que falar, irmão, senão eu morro. Veja que a mensagem é sobre Saulo, sobre a sua desobediência, sobre descer do cavalo, mas está atingindo maridos que estão usando suas esposas a bel prazer e estão causando transtornos mentais nas esposas. Porque ela quer obedecer a Deus, ela quer continuar na comissão, ela quer continuar na obra, aí fica calada lá naquele deserto, naquela prisão terrível, sendo torturada diariamente. Eu tenho uma amiga que arrumou até doença mental pro camarada para perdoar ele. Misericórdia, irmão. Jesus, ele quando veio, ele veio para trazer a mudança. Jesus quando vem, ele vem ao encontro. Jesus quando ele vem, ele cega o soberbo. Jesus quando vem, ele derruba o altivo do cavalo. E qual é a importância da igreja? Qual é o papel da igreja? Sabe por que tem muitas mulheres que estão sofrendo? Porque se for contar o ministério, toda a igreja sabe. O camarada ainda usa a história dela como exemplo no púlpito. E ela tá doida? Para ouvir sua história em cima do altar e o marido pega ela dentro de casa? Então até isso. Tem que ter obreiros feitos Ananias, preparado. Deus não falou com a autoridade máxima não lá não. Falou com Ananias e disse a ele, vai lá. Na casa de Judas, na rua chamada direita. Tem um vaso escolhido. E Ananias com medo, atemorizado, porque sabia quem era Saulo, o perseguidor, com direitos, com a lei. Ele estava com tudo na mão. Para que se Ananias chegasse lá e ele achasse contraditório, ele já levava Ananias preso. Então não é fácil também para o profeta desempenhar seu papel. Eu sei que tem muitos homens que estão me ouvindo agora que estão odiando porque está tratando a mulher como uma escrava. Mas escuta bem. Honre
Trate bem, cuide, ame a sua esposa como Cristo ama a igreja. Eu posso dizer isso, eu estava até falando, acho que para a Leide, para a Bispa Camila, o quanto eu me sinto amada. Meu esposo, nós vamos fazer 28 anos de casados, parece que a gente está namorando agora. É aquele cuidado de fazer uma comida diferente, de me levar para comer alguma coisa diferente. Sai às vezes tarde da noite para procurar um pastel, porque eu estou com vontade de comer um pastel recheado. Às vezes eu digo, eu queria tanto qualquer coisa que eu disser, eu não estou nem grávida, né? Que eu já tive meus filhos, graças a Deus. Ele sai agoniado, quando eu vejo, ele já chega com que eu estava com vontade de comer. Então, quando a gente tem esse tratamento, a gente quer que todas as mulheres sejam tratadas assim, porque deve ser assim. E deve haver reciprocidade. Quando o marido é uma benção, a mulher também tem que ser uma benção. Teve uma irmã que se surpreendeu, porque eu disse, eu calço meia nele, eu tiro os caroços das frutas, eu tiro os espinhos dos peixes, eu levo a roupa dele, eu entrego a toalha, separo a roupinha dele. Tudo sou eu, irmãos. E eu não tenho vergonha de dizer isso, porque há reciprocidade. Ele cuida muito bem de mim, então automaticamente, o ser humano, quando ele é bem tratado, automaticamente ele vai tratar bem o seu cônjuge. E Deus tem feito isso comigo. E por que não pode fazer com você, irmã? Deus quer mudar a tua história. Tem pessoas aqui dizendo, não vou citar nomes não, nem se preocupe, irmãs. Dizendo, eita, meu esposo, só misericórdia. Mas se preocupe não, Jeová vai entrar com providência. Ele vai se converter do seu mau caminho. Quem sabe lá ele vai passar uns dias cego para ele aprender a deixar de ser besta. Tá mexendo com a ovelha do Senhor. E tá pensando que o Senhor não vai tomar providência, não?